Oi pessoal, bem-vindos à semana 6 do Plano de Estudo Tutorado volume 2. Então nós vamos ver tabela periódica. Aqui tem um breve histórico, é importante que vocês leiam. Eu vou partir diretamente para a parte de como é a tabela periódica hoje, tá? E a tabela periódica vai ser algo muito importante durante toda a disciplina de Química. E ela serve como um guia, então vocês vão utilizar a tabela periódica para fazer consultas. É muito importante que vocês saibam se orientar dentro da tabela periódica. O que vocês têm que saber é que aqui ele está mostrando elementos representativos, metais de transição, então todos que estão aqui são metais de transição, que a gente tem elementos representativos. De verde estão os não metais, pode aparecer ainda para vocês como ametais, mas hoje se usa mais não metais. Os metais, então todos têm aqui, e eles vão ter características que eu vou citar para vocês aqui, bem específicas. Gases nobres, é a coluna 18. O que vocês têm que saber? Quando falar grupo, a gente está falando de coluna, ou seja, vertical, tá? Então, grupo 1, 2, 3, 4, vai até 18. Pode aparecer ainda para vocês como família. Aí seria família 1A, família 2A. Aí pula isso aqui tudo, família 3A, 4A, 5A, 6A, 7A. Ok? Então saibam, e aqui tem também metais de transição interna que vão estar dentro aqui, depois eu vou mostrar para vocês. Olha só, os não metais têm características de não conduzir bem calor e eletricidade, são encontrados nos estados sólidos, líquidos e gasosos, têm tendência a receber elétrons, ou seja, formam ânions. Ânions são íons com carga elétrica negativa. Metais, boa condutividade térmica e elétrica, brilho característico, ductilidade, maleabilidade, sólidos a temperatura ambiente, com exceção do mercúrio, né? Eu vou até mandar um vídeo com o mercúrio para vocês. É um metal que tem essa característica de brilho intenso aqui, tá? Mas é muito tóxico, tá? Tem que tomar muito cuidado. E tem a tendência de perder cátions. Então, os metais têm a tendência de perder elétrons, desculpa, e formar íons que são cátions, tá? Tem carga elétrica positiva, porque perde elétrons. E os gases nobres são pouquíssimos reativos, então eles são bem estáveis, são gases monoatômicos a temperatura ambiente, porque eles não têm a necessidade de estabelecer ligações para se estabilizar. Eles são muito estáveis, por isso são pouco reativos, tá? Aqui vai falar sobre algumas coisas, sobre a questão da IUPAC. Então aqui está falando sobre os níveis. Vocês vão ter alguns níveis, né, para divisão desses elétrons. A última camada é chamada de camada de valência, tá? E o que vocês têm que observar? Nos elementos representativos, o número de elétrons da camada de valência corresponde ao número da família. O período que é a faixa horizontal, eu falei para vocês que os grupos são as verticais, né? O primeiro nível, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, tá? Importante que vocês saibam disso. O período em que o elemento está posicionado relaciona-se ao número de camadas. Então, o período está relacionado ao número de camadas, tá? Desse modo, um elemento situado no primeiro período apresenta seus elétrons distribuídos em apenas uma camada. Então, se ele está no primeiro, ele só tem uma camada, tá? Que é a camada K, ou nível 1. Aqui está mostrando o grupo ou família. Então, se for grupo, é 1, 2, 3, 4, e assim vai, né? O 13 já pula lá. Se for família, é 1A, 2A, 3A, pode aparecer ainda aqui. Número de elétrons na camada de valência, 1. Então, se está no grupo 1, número de elétrons na camada de valência é 1. Grupo 2, número de elétrons na camada de valência é 2. No 13, aí você exclui esse 1 aqui e vai ficar 3. 14 tem 4 elétrons, 15 tem 5 elétrons, 16 tem 6 e assim sucessivamente. E para fazer a distribuição, a gente tem a distribuição de Linus-Pauling, que eu vou mostrar para vocês também. O grupo 1 é chamado de metais alcalinos, o grupo 2 de metais alcalinos terrosos, o grupo 13, família do boro, 14, família do carbono, 15, família do nitrogênio, 16, calcogênio, halogênio e gases nobres, tá? Aqui está falando a tabela periódica e a configuração eletrônica dos elementos. Então, quem está aqui, S, aqui D, né? P, aqui S também, F.
Aí ele está falando o seguinte: o esquema abaixo mostra o subnível mais energético dos elementos em função de sua localização. Os elementos que apresentam o subnível S ou P como mais energético, localização, aqui verde, a ilustração, são os representativos. Então, bastante atenção nisso aqui que vai aparecer para vocês numa questão isso aqui, tá? Já tá no material e lá vai fazer essa pergunta também. Os elementos que apresentam o subnível D ou F mais energéticos são denominados elementos de transição. Então, D ou F aqui são os de transição. Então, os de transição vai apresentar nível energético D ou F, né? E para os elementos lá que foram representativos, esse é S ou P. Aqui a tabela periódica. Lembrando, gente, que o número atômico é esse que está aqui por cima. Então, para o cloro é 17, para o flúor é 9, para o oxigênio 8, tá? E assim sucessivamente, é só vocês olharem. O número atômico está em cima. Então, aqui o número atômico, se estiver neutro, é o mesmo que o número de elétrons e prótons. Então, o lítio tem 3 elétrons, 3 prótons, né? E aqui, a massa atômica embaixo. Então, a massa atômica do flúor é 18,99 ou 19, né? 35,45 ou 35,5 é do cloro e assim sucessivamente. Para esse momento, eu quero que vocês foquem no número atômico, que é o que vai ser usado para distribuição eletrônica. Tá? Olha só, eu vou pegar agora e vou fazer a distribuição eletrônica, por exemplo, do cloro. O cloro tem 17 elétrons. Então, como que eu vou fazer essa distribuição eletrônica utilizando Pauli? Olha só, na camada K cabem 2 elétrons, na camada L cabem 8 elétrons, na camada M 18, na N 32, na camada O 32, P 18, Q 8. Aqui estão os níveis, né? K é nível 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para fazer a distribuição eletrônica, o mais recomendado é que vocês utilizem essa distribuição aqui, tá? Que é a de Pauling, que é esse aqui, o subnível S, cabem 2 elétrons, no P cabem 6, no D 10 e no F 14. Então, vocês vão vir aqui, ó. Eu quero fazer a distribuição eletrônica para o cloro. O cloro tem 17 elétrons. Então, aqui eu já vou colocar 1S2. Então, já foram 2 elétrons, faltam 15. 2S2, agora faltam 13. Aí, você vai para o P, tá vendo? Tem que seguir a seta, ó. 2P6. Então, aqui já fez, ó, 2 com 2, 4, com 6, 10. Faltam 7. Aí, o próximo é o 3S2, cabem 2. Então, vou colocar 2 aqui, 12 elétrons. Já foram 12. Agora, faltam 5. Aqui no P, cabem 6 elétrons, mas eu só tenho 5 para colocar. Então, eu coloco 5. Então, a distribuição eletrônica do cloro fica 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 e 3P5, ok? Então, pessoal, vamos para as atividades. Bom lembrar também que se, por exemplo, quando eu tenho mesma família, eu vou ter o que em comum? Então, eles vão ter propriedades, sempre que tiver o mesmo grupo, terão propriedades semelhantes. Vamos ver o que vai falar aqui. Em um mesmo período, os elementos apresentam o mesmo número de nível. Falou isso lá no início, né? Quando eu tenho o mesmo período, o mesmo número de níveis. Os elementos do grupo 2 apresentam na última camada a configuração geral NS2. Aí vocês vão lá, ó o grupo 2 aqui, ó. Ele tá te falando que é isso, não é? Então tem que ficar atento. Quando o subnível mais energético é do tipo S ou P, ó, S ou P é para os representativos. O que ele falou aqui? Ele falou que é para os de transição, então está certo ou está errado? Em um mesmo grupo, os elementos apresentam o mesmo número de camadas? Em um mesmo grupo ou seria em um mesmo nível? Fiquem atentos aqui, né? Então vamos lá para 2. Na classificação periódica, considerando-se uma sequência dos elementos de transição disposta em ordem crescente de números de elétrons, números atômicos, né? Pode-se concluir que os elétrons vão sendo acrescentados. Então vamos lá, a gente tem que pegar alguém que é de transição aqui. De transição, a gente pode escolher, por exemplo, um que tem menos elétrons, por exemplo, titânio, que são 22 elétrons. Então, titânio, número atômico 22, a gente vai escolher ele.
titânio, número atômico 22. Então, vamos fazer aquela distribuição lá e vamos ver onde teria que ser acrescentado ali 22 elétrons. Então, a gente começa aqui, 1s2, 2s2, 2p6. Então, ó, titânio, 1s2, 2s2, vou colocar mais próximo aqui. Lembrando que esse 2 teria que estar como potência, mas o meu programa não permite fazer isso aqui. 2p6, já foram 10. Aí depois vem p6, 3s2, 3s2. Aqui eu já tenho 12 elétrons distribuídos, faltam 10. Depois do 3s2 eu vou lá para 3p6. 3p6. Então, eu tenho aqui 18 elétrons já distribuídos. Faltam mais 4. Depois vai para 4s2, né? S2. 10 com mais 10, 20. E 3d2. Então, olha só. A última camada sua é o 4s2. É a camada 4. É a que está com o maior número aqui, ó, é a última camada. Então, sua última camada é 4s2. Na classificação periódica, considerando-se uma sequência dos elementos de transição dispostos em ordem crescente de números atômicos, pode-se concluir que os elétrons vão sendo acrescentados. Então, olha só, vai ser acrescentado onde tem local aqui para acrescentar? No 3, né, que é a penúltima camada. Então, analisem aí a resposta de vocês a partir disso. Então, vai se acrescentando na penúltima camada, né? 3. Por meio da consulta da tabela, quais átomos localizados? Então, você tem que olhar o grupo 1, período 3. Grupo 1. Então, tá aqui, ó. Grupo 1. E o período? Agora eu olho na vertical, na horizontal, né? Grupo eu olho na vertical e o resto eu olho na horizontal. Então, vamos lá. Então, aqui, grupo é 1, período 1, 2, 3. Então, tá aqui, ó. Seria o sódio. Como que eu classificaria? Ele é um metal ou um ametal? Aí você olha aqui, ó, pela localização dele, ele é, olha só, tá aqui, ele é um metal. Aí você vai colocar lá. Mesma coisa para os outros, tá? Lembrando que o grupo você vai olhar na vertical e período você vai olhar na horizontal, tá? E vai contar lá, igual tá aqui, ó. Já ficou bem claro aqui. Aí você vai usar a tabela periódica lá, ó. Grupo 1, terceiro vai estar aqui. Aí, por exemplo, grupo 2, período 3, ele vai estar aqui. Aí você vai olhar lá na tabela periódica, tá? Que já está lá por cada um deles. É o grupo 15 e grupo 15, segundo período, ó. Primeiro período, segundo período, então vai estar aqui. Aí, o próximo é grupo 18, período 3, então, ó, grupo 18, tá? 1, 2, terceiro período, então é esse aqui, tá? É isso que você vai fazer e vai falar, ó, ele é um gás nobre, ele é um metal, ele é um não metal. Aí você vai escrever isso aqui, porque pede para classificar também. O elemento com Z igual a 17. Então, a gente vai lá na tabela periódica e vai olhar. Quem que é esse? Número atômico é o número que está por cima, ó. 5, 6, 7, 8, 16, 17. Então, a gente tem aqui o cloro, né? Marca tudo. Então, a gente tem aqui o cloro, que é... E ele está em qual grupo? Olha só, está nesse grupo aqui, né? Em qual período que ele está? Aí eu olho, 1, 2, 3. E você vai marcar lá a resposta correta, lembrando que esse X aqui é só olhar na tabela periódica, já te deu o Z, você localiza ele lá, fica bem mais fácil para responder isso aqui. Os elementos de um mesmo grupo da tabela periódica, então do mesmo grupo, tem em comum o quê? Falei para vocês, eles têm propriedades semelhantes, não foi isso que eu falei para vocês lá em cima? Bom, pessoal, é só isso, qualquer dúvida entre em contato.